Tudo bem com todos? Bem-vindos à nossa aula. Vamos retomar aqui o que a gente estava estudando depois do antes do feriado, né? Hoje nós vamos ver aqui o slide, por favor. Hoje nós vamos começar o estudo de integrais múltiplas. Ao longo do curso a gente já calculou bastante integral, né? A gente precisou calcular integrais de funções vetoriais. Então, acredito que não tem muita novidade, tá? Mas, como de praxe, antes da gente falar de integrais de função de duas variáveis, vamos recordar um pouco as integrais de funções de uma variável que a gente estudou em cálculo 1, tá? Por exemplo, cálculo 1 a gente fala em integral definida, integral indefinida. Todo mundo lembra o que é uma coisa, o que é outra, certo? Que é uma integral definida, que é uma integral indefinida. Vamos recordar um pouco essas coisas. Olha só, onde é que eu tenho uma função e a derivada dessa função. Então, a operação que me permite sair da função e obter a derivada é uma operação chamada diferenciação ou derivação, né? E aí a gente sabe que tem várias regras, porque a derivada, a função dela é um limite, mas aí tem um bocado de regras que permite a gente obter a derivada de uma função se a gente precisar ficar calculando aquele limite, tá? E há situações em que eu tenho a derivada e quero obter a função, ou seja, eu quero fazer a operação inversa, tá? Assim como a gente tem a operação inversa da adição, da divisão, a gente também tem a operação inversa da derivação ou diferenciação, que é chamada a antidiferenciação ou antiderivação, tá? Então, é a operação que me permite, a partir da derivada de uma função, obter a função original. Aí, esta que está do lado aqui, então, é chamada derivada da f. E, no caso, a f, como é que a gente chama? É a antiderivada da função f ou a primitiva da função, tá? Então, essa f é chamada a antiderivada ou a primitiva da função. E a f' é a derivada dela, tá? A definição que a gente dá assim, uma função f grande, ela é dita uma primitiva ou uma antiderivada da função f pequena, se quando a gente deriva ela, obtém a função f pequena. Então, derivada da f grande a f pequena. Então, essa f grande é dita uma primitiva da função f pequeno, tá? Então, se eu digo assim, olha, a função que tem regra 2x ao cubo mais seno de x é uma primitiva da função 6x² mais cosseno de x. Com isso, a gente está dizendo o quê? Dizer que aquela função f grande é uma primitiva dessa f pequeno. O que a gente está dizendo com isso? Calma, ela ainda não falamos integral. Falamos definição de primitiva. A definição, isso significa dizer que quando, não é isso a definição, vamos lá. Uma f grande é uma primitiva de uma menor, né? Uma f pequena que eu estou denotando, significa dizer que quando eu derivo a f grande, eu obtenho a f pequeno, certo? Então, quando eu digo assim, essa função f grande é uma primitiva desta f pequeno. Significa que quando você deriva f grande, você obtém a f pequena. É isso que é a definição, tá? Quando você deriva, isto significa dizer que, derivando essa função f grande, que é derivada 2x ao cubo mais seno de x, quando a gente faz essa derivada, a gente obtém essa função, que é exatamente a f pequeno, tá? Então, recordando, a f grande, 2x ao cubo mais seno de x, ela é chamada a primitiva. A operação que me permite sair dela e chegar na derivada é chamada derivação ou diferenciação. E eu posso também, a partir da derivada, obter a primitiva, operação inversa, chamada antiderivação ou antidiferenciação, certo? Então, digo, tangente de x é uma primitiva da secante ao quadrado de x. O que significa dizer isso, Ellen? Quando você deriva a tangente da secante. Não está errado o que você falou, que a gente ainda não mencionou, você falou antes.
Não mencionou ainda a integral, né? Tá? Então, significa que quando eu derivo a tangente, eu vou obter a secante. Tá? Então, dizer que essa função 2x² mais 6x é uma primitiva da função 4 seno de x mais 6, significa dizer que quando eu derivo 2x² mais 6x em relação à variável aí que é x, vai dar 4x mais 6. Ok? Tranquilo isso aí, gente? Tudo bem, né? O problema é na hora de derivar. Eu tenho que fazer os cálculos. Ok. Mas olha só. E essa função que eu chamei de f2, ela também é uma primitiva de f de x? É ou não? Sim, porque ela satisfaz a definição. Quando ela deriva, não vai obter a f pequena. Então, ela também é uma primitiva. Tá? E essa f3 é também uma primitiva? Sim, definição diz, quando você derivar essa, obter esta daqui, então ela é uma primitiva. E esta daqui também é uma primitiva? Sim. Qualquer que seja a constante que eu colocar aqui, eu obtenho uma primitiva? Sim, então a primitiva de uma função ela não é única, né? Na verdade, a gente tem esse resultado aqui, olha, a gente consegue mostrar que se você tem uma função f pequeno, tá? Aí eu encontro uma primitiva dela, o que é isso? Uma função que quando eu derivo vai dar esta daqui. Então, esta daqui somada com qualquer constante, ela é uma primitiva, tá? E todas as primitivas dela são dessa forma, tá? Então, obtendo uma primitiva de uma função, eu já conheço a coleção de todas as primitivas. A gente fala em uma coleção, uma família de todas as primitivas. Aí, olha, para a gente não ficar repetindo toda essa vez, me diga qual são a família de primitivas dessa função. Qual é a família de primitivas? Qual é a coleção da família de primitivas? Então, a gente tem uma notação apropriada para isso, tá? A gente diz assim, a coleção de todas as primitivas de uma função é chamada de integral indefinida da função, tá? E denotada por esse símbolo aqui, que a gente lê a integral de f de x dx. Então, o que esse símbolo aqui está representando? Ele está dizendo assim, olha, me dê todas as famílias de primitivas dessa função. Todas as funções que quando você deriva com relação a essa variável, vai dar esta função que está aqui, ok? Isso que é a primitiva. Aí todo mundo sabe que a função que está aqui a gente chama o integrando, tá? E aqui ele está indicando a variável de integração. Então, é simbologia, isso aqui é símbolo. Mas quando a gente coloca essa igualdade, o que significa esta igualdade aí? Aí, estou dizendo, a integral de f pequeno dx é igual a uma função f grande mais k. Qual é o significado desse símbolo aí? Isso, é a coleção de primitivas. E o que são as primitivas? Aquelas que quando eu derivo eu obtenho a de dentro, certo? Então, esta notação aqui, ela significa simplesmente que quando eu derivo esta função, eu vou obter a função que está no integrando, tá? Portanto, é de baixo para cima e de cima para baixo. Se eu tiver a igualdade de cima, equivale a dizer que derivando a função de fora, eu obtenho a função que está no integrando. E se eu estou dizendo que a derivada da f grande é f pequeno, então significa que quando eu integro esta daqui, em relação à variável, eu vou obter a função f grande, tá? É muito importante nesse símbolo aqui de integração a gente prestar atenção no dx, dy, dz, a letra que tiver aqui, porque ela está indicando qual é a variável de integração. Ou seja, olha, você vai olhar a função que está no integrando como uma função da variável que está aqui. Tá? O que esse símbolo aí está dizendo para a gente? Isso, mas ele está dizendo assim, olha, me diga todas as funções que quando você deriva em relação a x dá x ao cubo. É isso que ele está dizendo, certo? E qual é a nossa resposta?
mais uma constante, tá? E aí a gente tem, como a antiderivação, ela é uma operação inversa, a derivação a gente tem um bocado de regras, que são as regras, né, mas inversa, porque para derivar você faz um processo. Então, antes de derivação eu vou voltar, então eu vou fazer o processo inverso do que eu fiz, né? E aí tem várias regras que a gente já aprendeu no cálculo 1 para obter isso aqui, né? A gente está usando a regra da potência. Para derivar, a gente subtrai uma unidade do expoente. Então, aqui eu somo, já que eu estou fazendo a operação inversa, eu somo uma unidade no expoente. A gente multiplica pelo expoente na derivada. Então, para a operação inversa, eu vou dividir, né, pelo expoente, depois de somar uma unidade. Mais a constante, e isso significa que, quando eu derivo a primitiva, as famílias de primitiva em relação à variável x, obtenho a função que está no integrando. Ok? O que este símbolo aí significa? O que ele está pedindo para a gente? Todas as funções que, quando você deriva em relação a y, aí a variável de integração é y, vai dar exatamente 1 sobre 2y mais 3, certo? Aí, se eu conheço as primitivas, tá? Sei que isso aí vai dar o log natural de 2y mais 3 sobre 2. Tá? Mais uma constante. Essa é uma primitiva e todas as outras primitivas vão ser essas acrescidas de uma constante. Tá? Isso, então, essa igualdade significa que quando você deriva essa função em relação à variável y, vai obter a função aqui que está no integrando. Ok? Gente, nas notas de aula de hoje eu coloquei lá uma tabelinha de algumas primitivas imediatas lá, né, que a gente vai precisar para vocês recordarem lá do cálculo 1. Tá? E aí tem algumas regras, né, de derivação, que acho que convém a gente fazer um exercíciozinho para recordar. Porque, infelizmente, não dá para fazer aqui. Então, essa é a integral indefinida, né? Chama integral indefinida, é a coleção de primitivas, e usa aquele símbolo lá de integração. E o que vai ser a integral definida, tá? A integral definida, para a gente definir a integral definida, a gente tem que recordar o problema da área. Tá? Vamos considerar que a gente tem a seguinte situação, a gente tem uma função de uma variável real, tá? E portanto, o domínio dessa função é um subconjunto de R, e a gente pega um intervalo no domínio dessa função, aqui é um intervalo fechado, que vai de A a B, aqui no eixo do x, de modo que essa função seja não negativa nesse intervalo. E agora o problema é calcular a área do plano que está acima do eixo do x, abaixo do gráfico dessa função e limitada pelas retas verticais, x igual a e x igual a b. Ou seja, a gente quer calcular a área dessa região aqui em azul. Ok? Tá? E aí, a estratégia usada pelos matemáticos é a seguinte: a gente só sabe calcular a área de figuras conhecidas, né? Sabe calcular a área de triângulo, a área de retângulo, que são áreas mais simples, tá? Então, para resolver esse problema, vamos usar o que a gente sabe. Vamos calcular esse daí usando também as figuras que se conhecem. Calcular a área de retângulo se sabia calcular. Então, vamos calcular isso calculando as áreas de figuras geométricas simples e que se conhecidas. Então, lembram disso? Estratégia usada para calcular essa área. Né? Então, a estratégia é pegar este intervalo aqui e dividir no número finito de intervalo. Eu vou dividir isso aqui em 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços. Tá? E aí, então a gente pega o intervalo que vai de A até B e divide em n pedaços iguais. Para dividir em n pedaços iguais, eu meço o comprimento desse intervalo. E como é que eu meço o comprimento? É o ponto final menos ponto inicial, certo? E aí divido por n. Então, vamos chamar cada um desses pedacinhos aqui de ΔX. Então, a gente tinha um intervalo, tá, no eixo do x, um segmento que ia de A até B. Medimos esse comprimento aqui, que é B menos A. E aí vamos dividir isso aqui em n pedaços dividido por n.
E aí, cada pedacinho desse aqui, então, vale isso aqui que a gente está chamando de ΔX. Então, esse pedaço aqui que é ΔX. Tá? Todos de mesmo comprimento. E aí, na hora que você faz isso, então, eu tenho agora as divisões. Vou chamar esse primeiro valor aqui de x0, tá? O primeiro ponto, que é o A. E a partir daqui eu vou dizer que é o x1, x2, etc. Até o último ponto aqui que coincide com o B. Tá? Então, a primeira estratégia é dividir esse intervalo. E aqui você tem, então, a superfície. Opa, superfície não. A curva, né, que é o gráfico da função que a gente quer calcular. E aí a ideia é agora que eu vou em cada um desses intervalos, escolho aleatoriamente um ponto, né, e calculo, em cada um deles eu escolho um ponto, calculo a imagem da função nesse ponto que eu escolhi, se a imagem da função, esse valor tem que cair exatamente aqui na curva, né, e aí você constrói agora um retângulo aqui, que tem por base esse pedacinho aqui que é ΔX, e a altura dele vai ser exatamente a imagem da função. Então, eu formei aqui um retângulo, né? Para cada pedacinho desse, eu formo um retângulo que tem como altura aqui um ponto na curva, tá? A área de retângulo a gente sabe calcular. Calcula a área dos retângulos e soma essas áreas, né? Então, voltando aqui no slide, então a gente divide o intervalo em subintervalos de mesmo comprimento. Em cada subintervalo desse, a gente escolhe um ponto. Estou chamando esse ponto aqui de x asterisco. Então, no primeiro intervalo, eu vou chamar o ponto escolhido de x1 asterisco. No segundo intervalo, x2 asterisco e assim sucessivamente. Esses pontos são aleatórios, chamados pontos de amostragem. Aí a gente pega e constrói a área dos retângulos. Base, todos eles têm o mesmo comprimento, a base de mesmo comprimento ΔX, a altura que vai mudar. E aí a gente pega a área desses retângulos e soma. Estou chamando essa soma de SN. N está representando o número, tá, de retângulos que eu formei. Formei 2 retângulos, 3 retângulos e etc. Tá? Então, ó, a ideia é essa aqui. Vamos supor que meu objetivo é calcular a área da região que está acima do eixo do x e abaixo da linha vermelha, que é o gráfico da função. Então, aqui eu peguei apenas o intervalo, vai de 0 a 4, dividido em 2 pedaços. Em cada um dos pedaços, escolhi um ponto e calculei a imagem do ponto, esses pontinhos aqui em verde. Formei 2 retângulos. Sei calcular a área de retângulo, calcular a área desse e somo. E aí eu digo que a soma da área desse retângulo é a área que eu estou calculando. E aí, vocês ficam satisfeitos com isso aí? Não, né? Ninguém aceita isso aí, que a área da figura é a área desses retângulos. Ainda tá meio estranho, né? Porque, olha ali, tem algumas coisas que não fazem parte da área, mas que eu incluí na minha soma. É claro que esta parte aqui, que não faz parte da área, está inclusa na minha soma, essa aqui também. Por outro lado, esta daqui não foi incluída na minha soma. Mas há uma certa compensação aqui, né? Mas acho que essa aproximação não está muito boa. A gente pode aumentar aqui o número de retângulos, tá? Agora, em vez de dividir o segmento em 2, dividimos em 4. Mas a ideia é a mesma. Formo retângulos e soma essa área dos retângulos. Vocês acham que melhorou? Vai melhorar a aproximação? Melhorou, mas ainda está ruim, né? Então, vamos aumentar o número de retângulos, certo? Será que está melhor? Acho que as sobras agora são menores, as faltas também são melhores. Né? Está melhorando. Se melhorou e se a gente aumentar mais ainda, melhorou. Melhorou. Ficou melhor ainda. Então, aqui se observa que, à medida que, né, o N está representando o número aqui, né, de subintervalos que eu tomei, à medida que o N vai aumentando, né, essa soma, essa área que eu estou usando para aproximar, ela vai ficando mais próxima da área que eu estou querendo. Né? E aí o ideal é tomar o N valendo quanto? Não tem o ideal, né?
toma o N o maior possível. Então, aí a ideia é tomar esse N acima de qualquer valor, ou seja, fazer o N tender ao infinito. Então, à medida que o N cresce muito, cresce acima de qualquer valor, observa-se que a soma da área dos retângulos tende para a área que a gente está querendo. Então, se definiu, tá, gente? Aí a definição, que a área que a gente está querendo, que eu chamei de área A, ela é o limite da soma da área dos retângulos, tá? Que é exatamente aqui a área dos retângulos. Eu só substituí o ΔX aqui pelo valor dele, tá? Para a gente enxergar onde é que está o N, porque aqui está N tende para o infinito, mas aqui, onde é que aparece o N? Bem aqui, tá? Então, esse que é definido como sendo a área. Ela é o limite dessa soma. E essa soma está representando a área dos retângulos, tá? Então, essa soma aqui é chamada soma de Riemann. Riemann é um matemático alemão, veio no século XIX. É chamada soma de Riemann da função f de x, ok? E aí se define a integral definida de f, no intervalo AB, como sendo o limite da soma de Riemann, tá? Da área dos retângulos lá. Então, aí surge agora a definição de integral definida. Definição de integral definida para uma função, ela é definida no intervalo, tá? Então, vejam que aparece ali o A e B. A e B são os chamados limites de integração. A é o limite inferior, que está representando, tá, o extremo inferior do intervalo, e B é o limite superior da integração, que é o outro extremo do intervalo. Então, integral definida é limite, tá? Só que limite a gente sabe, quando você calcula o limite de uma função, pode ser que esse limite exista, pode ser que o limite não exista, tá? Então, quando esse limite aqui existe e é finito, a gente diz que a função ela é integrável no intervalo AB, tá? Se o limite não existir, então ela não é integrável no intervalo AB. Ok, gente? Lembram disso? Então, como é que eu faço para calcular a integral definida? Pela definição. Eu tenho que calcular esse limite aí, certo? Eu tenho que formar a soma de Riemann, tá? Que é pegar um intervalo no qual eu estou integrando, né? Fazer essa divisão aqui e pegar em cada ponto, tá? No intervalo, escolho o ponto arbitrário e calculo a imagem da função e faço produto, tá? Eu tenho que calcular esse limite aí. E aí, olha só, ela é integrável quando esse limite existe, mas tem um resultado que garante que o limite sempre vai existir, tá? Se a função for contínua no intervalo fechado, está garantido que ela é integrável, ou seja, que o limite existe. Gente, eu não sei se vocês já perceberam ao longo desse curso o que são as funções contínuas. Vocês já perceberam que todos os resultados que a gente faz, se for contínua, tem isso. Se for contínua, ela pode isso. Então, são funções poderosíssimas, né? Eu amo as funções contínuas porque tudo de bom elas têm. A gente pode contar. Se tem alguma coisa que você pode contar, são com as funções contínuas. Se você tiver com problema na sua vida, chama uma função contínua, conversa com ela, que ela vai te ajudar. Não, gente. Falando sério agora, as funções contínuas, elas têm propriedades. Se vocês tiverem observado, fazer um retrospecto, quase tudo que a gente tem de propriedade, se a função for contínua, ela tem a propriedade, tá? Então, é uma propriedade muito forte, muito interessante, tá? Então, olha, limite, função, integral definida é um limite, pode ser que o limite exista ou não. Mas, se você tiver a garantia de que a função é contínua, está garantida a existência desse limite, tá, gente? E olha só, esta soma de Riemann, ela é muito usada, tá, gente? Apesar de que a gente passa a usar a integral definida, mas ela é muito usada para cálculos de aproximação, tá? Às vezes a gente não tem a função é dada por meio de uma tabela, ela não tem uma regra, e você quer calcular a integral definida, usa a soma, tá? E aí tem diversos métodos para você calcular escolher, né? A escolha dos pontos que você vai fazer aqui, tá? Tem diversos métodos para a gente calcular por aproximação. Tá? E então, olha só, definiu-se a integral
a integral definida como sendo a soma de rima, mas a soma de rima, ela surge, né, com o objetivo de fazer esse cálculo da área. Então, a gente vai definir qual é a área de uma função que é positiva e que é contínua no intervalo AB, tá? Então, olha, eu estou definindo aqui o que é a área. Então, todos os pontos do R2, para os quais x está entre A e B, então está no intervalo, e no eixo do Y, os pontos estão acima do eixo do x e abaixo do gráfico da função, tá? Então, aquele conjunto A está descrevendo a área que você quer calcular. Então, essa área é dada pela integral definida, tá? E a integral definida é o limite da soma de rima. Ok? Então, gente, duas coisas, recordando, duas coisas diferentes. Integral indefinida, integral definida. O que é mesmo a integral indefinida? É simplesmente o cálculo de primitiva, é a operação inversa da derivação. E o que vai ser integral definida? É o limite da soma de rima. E o que uma coisa tem a ver com a outra? A princípio, nada, né? É uma operação inversa da derivação, a outra é uma soma de rima. Uma coisa aparentemente não tem nada a ver com a outra. No entanto, tem o teorema que vai relacionar as duas coisas, teorema fundamental do cálculo. E por que vocês acham que ele recebe esse nome de fundamental? Porque ele é fundamental, né? Graças a ele está dizendo assim para a gente, olha, gente, descansa aí, não precisa ficar calculando aquele limite para calcular a integral definida. Graças a Deus, porque se todo tivesse que calcular aquele limite, formar aquela soma, calcular o limite, teorema fundamental do cálculo, disse, não precisa fazer isso, como é que você vai calcular a integral definida? Então, olha, ele está dizendo, se você tem uma função, olha aqui de novo, o que vale para quê? Se a função for contínua, tá? Se tem uma função contínua no intervalo e se você conhece uma primitiva dela, então, aquele cálculo do limite da soma de rima, você obtém se você fizer assim, olha, pega a primitiva e calcula nos extremos de integração, no valor superior menos o valor inferior. Então, acabou ser difícil calcular a integral definida. Tá? O que eu preciso? Encontrar uma primitiva e aí calculo a primitiva nos limites de integração. Tá? E faço a diferença, limite superior menos limite inferior. Tá? Simples assim. Então, quero calcular isso aí. A integral o que é essa? Uma integral definida. Limite de integração vai de 0 a π. Quero integrar essa função no intervalo que vai de 0 a π. 6x² mais cosseno de x. Estou olhando isso como uma função da variável x. O que eu tenho que fazer? Pelo teorema fundamental do cálculo, ele diz, primeira coisa, encontre uma primitiva dessa função, certo? Então, teorema fundamental do cálculo, o que eu vou fazer? Quero calcular a integral que vai de 0 a π de 6x² mais cosseno de x dx. Então, teorema fundamental do cálculo me diz que isto aqui é a f aplicada em π menos a f aplicada em 0. Onde? Quem é f de x? F de x é uma primitiva, certo? Então, é uma função que, quando eu vou derivar, vai encontrar isso aqui, tá? F de x vai ser mais cosseno de x dx, né? Que é uma primitiva. Então, a operação, vou fazer a operação inversa. Eu tenho aqui a função. Quando eu derivei, vou fazer a operação inversa. E agora aqui eu vou aplicar as regras que eu conheço de derivação. Né? Derivada da soma, perdão, gente, integral. Derivada da integral da soma. E aqui
Então, vai ficar aqui 6 vezes cosseno... cosseno não, x ao quadrado. X ao quadrado dx mais integral da soma das integrais. Assim como tem para a derivada a integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. Então, eu posso colocar isso para fora. Certo? E eu simplesmente fiquei com a regra básica, que é a regra da potência, né? Integral de x ao quadrado. Qual é a função quando você deriva da x ao quadrado? Tá? X ao cubo sobre 3, né? A gente vai fazer a operação, as continhas inversas que a gente faz quando deriva, soma 1, divide por 1. Tá? E aqui, qual é a função que a gente deriva da cosseno? Ou seno de x, que é a derivada. Pronto, então eu encontrei uma função e o teorema fundamental do cálculo me diz que agora é só aplicar essa função nesses limites aqui de integração. Então, a integral que a gente está querendo lá, de 0 a π, de 6 cosseno, cosseno está na minha cabeça, 6x ao quadrado mais cosseno de x dx, vai ficar a função que eu vou calcular, tá? Em π sobre 3, a variável aqui é o x, então vai ficar 2 aqui, π ao cubo, mais seno de π, tá? Então, eu estou aplicando a f em π, menos a f aplicado em 0, que vai ficar aqui 2, 0 ao cubo, mais seno de 0. Aí, seno de π é 0. Aqui é 0, aqui vai dar 0 também, né? Vai ficar só 2π ao cubo. Tá? Então, grau definida é o resultado vai ser um número, ok? Então, agora nós vamos para as integrais múltiplas, tá? Integral de função de duas variáveis. Vamos primeiro falar das integrais parciais. Lembra que a gente fez um processo aqui, aliás, estudamos o curso todo que a gente tem função de duas variáveis, tá? Mas para derivar essa função, a gente sempre fixa uma das variáveis e calcula ela enxergando como função de uma só variável. Então, a gente tem as derivadas parciais. Posso derivar essa função parcialmente em relação a x, tá? E aí eu obtenho uma função aqui, e derivar parcialmente essa função em relação a y. Tá? Então, a gente vai ter também as operações inversas, tá? Referente à derivação parcial, que é a integração parcial. Então, vamos aqui no slide. Considera que eu tenho uma função de duas variáveis, e aí vamos observar o que essa notação aqui significa. Tá? Então, eu quero calcular a integral definida de C a D de f de xy dy. Tá? Isso aqui simplesmente está dizendo para a gente calcular a integral definida desta função, que é de duas variáveis, mas olhando o y como constante, tá? Enxergando apenas como uma função de y. Simples assim, tá? Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Para eu calcular a integral definida, eu tenho que encontrar uma primitiva, é uma função de duas variáveis, que quando eu derivar em relação a y, vai dar o que eu tenho aqui. Tá? E aí eu aplico nos limites de integração. Tá? Quando eu obtenho o resultado, eu vou obter uma função aqui, eu vou obter uma função de duas variáveis. Qual é a variável que eu vou substituir aqui? Se estiver aqui em relação a y, é a variável y. Tá? É isso aqui, ó. Essa notação aqui, então, está dizendo que se você tem uma função que quando você deriva parcialmente em relação a y, obter aqui está no integrando, tá? Então, essa primitiva, essa integral definida, ela vai ser essa função aplicada nos limites de integração. Mas olha quem é que você vai substituir, a variável y, ok? Variável y que eu aplico. Onde tem y, eu vou substituir por d. E depois, onde tem y, eu vou substituir por c.
Simples assim. Vamos calcular essa daí. Quero calcular essa derivada. Então, o integral, eu estou integrando parcialmente em relação a y. De menos 1 a 1, 3y ao quadrado, menos x quadrado mais 2 dy. Tem alguma dificuldade aqui? Não, né? Porque é o seguinte, eu vou fazer igualzinho lá, eu fazia o cálculo 1, como se fosse uma função de uma só variável. Olha aqui, quem é a variável de integração, eu tenho que calcular essa integral. Y é a variável, o que não for y é constante, tá? Então, simplesmente é uma integral definida pelo teorema fundamental do cálculo, que é o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar uma primitiva dessa daqui, e aí depois eu vou aplicar nos extremos de integração aqui, tá? No limite de integração. Então, primeiro eu vou encontrar aqui uma primitiva dessa função aqui. 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. Quero derivar isso aqui em relação a y. Ok? O y está presente bem aqui, tá? Portanto, todo o resto aqui vai ser uma constante, tá? Posso enxergar isso aqui como uma soma de duas parcelas, que tem aqui a variável y, o restante como uma parcela. Então, posso escrever... Gente, eu sei que vocês sabem fazer direto, né? Tá? Só estou indo lenta aqui para recordar as coisas. Então, eu vou escrever isso aqui como uma soma constante y ao quadrado dy, escrevi aqui a primeira parcela, e todo esse resto é uma outra parcela. Vou colocar aqui o 2, que é positivo, para frente. dy, posso escrever assim? Certo? A integral da soma, a soma das integrais. Eu vou colocar mais isso aqui, olha. Só que tudo não é constante em relação a y. Tá? Então, por propriedade integral, a é a constante, eu vou colocar tudo aqui fora. Vai ficar só 1 dy. Tá? Então, escrevi aqui como uma soma de duas parcelas. Aqui a constante saiu, ficou y ao quadrado dy. Tudo isso aqui é constante, então saiu. Coloquei um aqui só para a gente visualizar. E agora, ficou a regra da potência. Vai ficar 3y ao cubo sobre 3, mais, repete aqui a constante. E tudo que eu tenho é qual é a integral de 1? Y, tá? Em relação a y aqui, tá? Gente, como eu estou calculando uma integral indefinida, seria aqui uma constante, tá? Mas depois, como eu estou buscando para aplicar nos limites de integração, essa constante vai se anular no lado do outro, por isso a gente não costuma escrever aqui. E agora sim, eu vou pegar essa função e aplicar aqui nos limites de integração. Então, a integral que eu estou querendo, y ao quadrado menos x quadrado mais 2 dy, vai ficar a função que eu encontrei, que dá para cancelar, y ao cubo mais 2 menos x quadrado y, que eu vou aplicar aqui nos limites de integração de menos 1 a 1. Tá? Então, eu vou calcular essa função, substituindo quem? A variável y, tá? É a variável y que vai ser substituída aqui. Estou integrando em relação a y. Por 1 aqui, vai ficar 1 ao cubo, mais 2 menos x quadrado, vezes 1, menos, e agora onde tem y, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo, mais 2, menos x quadrado, que está multiplicando menos 1. Tá? E agora é só efetuar aqui as continhas. Isso aqui vai ficar 1, bem aqui também vai ficar menos 1 com menos 1, tá? Vai ficar mais 1, com mais 1 vai ficar 2 aqui. Aqui, olha, vai ficar menos daqui com menos daqui vai ficar mais. Então, eu vou ter duas vezes essa parcela aqui.
2 menos x quadrado. Certo? Fazendo aqui vai ficar menos 2x quadrado. 2 vezes 2, 4, com 2, 6, mais 6, tá? Ok? Observa que a gente tinha uma função em x e y. Quando integramos parcialmente em relação a y, no final, o que a gente obteve aqui, uma função que agora ficou em que variável? Em x, tá? Então, o resultado dela fica sendo, vou chamar aqui de ax, ficou sendo aqui uma função em x, já que, né, é uma integral definida, a gente foi substituir a variável y por valores constantes. Ok? Tranquilo isso aí, gente? Então, para vocês agora, vamos fazer isso aí? Quero calcular a integral parcial dessa função. Vai de 0 a π sobre 4 de x secante ao quadrado de y. Relação a y. Vamos fazer aí, gente. Vou só anotar aquela ali. 3y ao quadrado menos x quadrado já fizeram? Tá pronta já? Cadê o... Ah, tá ali o slide. Só anotar aquele resultado ali, daqui a pouco ela vai aparecer de novo para não ter de 0 a π sobre 4 x secante ao quadrado de y em relação a y. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma primitiva, né, daquele integrando em relação a y. Uma função que, quando eu derivo em relação a y, vai dar a que eu tenho aqui, tá? Então, vou realizar a operação a antiderivação, que esse aqui eu vou calcular a integral dessa função. Gente, já que eu vou integrar em relação a y, então x é constante, eu posso até colocar aqui fora, propriedade, isso aí é a constante, vai ficar secante ao quadrado de y dy. Primeiro a gente está calculando a integral indefinida. Uma função é uma primitiva imediata essa, né? Uma função quando a gente deriva da secante ao quadrado. É a tangente, tá? Essa é uma primitiva imediata, tá? Hoje, como tangente de y, e a constante aqui, que estava aqui, ela vai ficar multiplicando tangente de y, tá? Essa constante que estava aqui, e aqui é a integral, tá? Hoje, como a gente está ainda introduzindo o assunto, eu vou evitar a gente calcular integrais que são muito complexas, aquelas que a gente tem que resolver por parte e tal e tal. Mas depois a gente vai entrar nelas, tá? Bom, aí encontrei aqui, então, a integral definida de 0 a π sobre 4, x secante ao quadrado de y dy. Agora, eu vou calcular essa função aqui. Vou usar esse símbolo aqui para representar no limite de integração de 0 a π sobre 4. Lembrando que quem vai ser substituído aqui é o y, tá? Então, é a variável y que eu vou substituir. Então, x vai ser constante, eu vou até deixar aqui de fora e vou fazer. Já que ele está multiplicando por tangente, vai ficar tangente calculado no limite superior menos tangente calculado no limite inferior. E aí, tangente de 45 dá 1, certo? E tangente de 0 dá 0.
Portanto, vai ficar só um aqui, vai ficar x, tá? Então, observa novamente, quando nós integramos uma função de duas variáveis parcialmente em relação a y, no final nós obtemos uma função na variável x, certo? Uma função que depende de x. Integral de 0 a π sobre 4 de x secante ao quadrado de y dy deu x. E aí a gente tem o análogo, né, quando é parcialmente em relação a x, a variável x, tá? Então, isso significa que você tem que integrar essa função, tá? Como se fosse uma função na variável x, olhando o y como constante, tá? Ou seja, eu tenho que encontrar uma função de duas variáveis que, quando derivada parcialmente em relação a x, vai dar a função que está no integrando. E aí eu aplico, pelo teorema fundamental do cálculo, eu calculo essa função nos extremos de integração, nos limites de integração, sendo que a variável que vai receber os valores é a variável x, tá? Em relação à qual eu estava integrando. Vamos fazer essa aí, agora eu quero fazer em relação a x. Quero calcular a integral de menos 1 a 1, limite de integração de 1 mais e elevado a x, seno de y, dx. Então, o que é que eu tenho que fazer aí? Primeira coisa, eu tenho que calcular a integral indefinida dessa função aqui, tá? Ou seja, buscar uma função que, quando eu derivo parcialmente, uma função de duas variáveis, quando eu derivo parcialmente em relação a x, vai dar essa aqui, certo? Então, uma primitiva dessa função aqui. Então, a gente vai primeiro calcular a integral 1 mais indefinida dessa função aqui. Então, agora eu olho o y aqui como uma constante dx, tá? Vou ficar a propriedade da soma, tá? Integral da soma, soma das integrais, então vai ficar a integral de 1 dx mais a integral dessa outra parcela. Veja, seno de y é constante, então por propriedade integral, a constante vai ficar a integral da constante vezes a função é a constante, vezes a integral da função e elevado a x dx. E a integral de 1 em relação a x vai dar x. Aqui vai ficar a constante. E a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Estamos com primitivas imediatas aí. Aqui é y, em relação a y. Pronto, achamos uma primitiva dessa função. E agora é só aplicar nos limites de integração. Então, eu tenho que a integral que vai de menos 1 a 1, de 1 mais e elevado a x, seno de y dx, vai ficar a função que eu encontrei, x mais e elevado a x, seno de y, que eu vou aplicar aqui nos limites de integração. O x vai variar de 1 a 1, tá? Então, substituindo aqui o x, vai ficar 1 mais e elevado a 1, seno de y, menos 1 mais e elevado a menos 1, seno de y. Tá? E aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais, vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2, mais aqui eu vou ter seno de y, somando essas duas parcelas, seno de y é um fator comum, vou colocar em evidência, e vai ficar e mais, colocar assim, 1 sobre e. Ok, gente? Observa que agora, a gente tinha uma função de duas variáveis, integramos parcialmente em relação a x, e no final obtemos uma função em quem?
em y, né? A variável aqui presente, que obtivemos agora, uma função na variável y. Era bem aqui. Obrigada, Ellen. Bem aqui, gente, que eu errei, porque vai ficar menos aqui, então vai ficar menos aqui, né? Tá? É uma função em y. Então, olha, gente, vamos aqui ver o slide, olha só. Aquilo que a gente observou aqui, tá? Eu tinha uma função em duas variáveis, integrei parcialmente em relação a y, o que eu obtenho é uma função de x, tá? Então significa para cada valor de x que eu substituir aqui eu tenho um valor, isso aqui é uma função de x. Aqui é uma função de x, tá? Então vamos definir aqui, generalizar, tá? Essa derivada parcial, ela sempre para cada x ela vai atribuir um valor. Vou chamar isso uma função de ax. Então, o que vai ser essa função a? É a função que calcula a integral parcial da função f de x em relação a y, nesse limite de integração aí. Ok? Ela é uma função de x. E aí eu quero fazer para vocês essa pergunta aí. Ela é uma função em x, então para cada valor que eu pegar no domínio da função, tá? Eu pego o que vai ser o a0? A integral definida que vai de c a d daquela função lá. O que ela representa, esse a0 aí? Como é ela, hein? Sim. Sim, mas observa só que quando a gente definiu para a função de uma variável, lembra que se você tem uma função ax aqui, é uma função de uma variável, tá? Se ela aqui for uma função positiva, então eu quero calcular aqui no limite de integração aqui de a a b, né? Que é essa área? Como é que ela é calculada? Essa área, ela não representa exatamente, ela não é calculada pela integral que vai de a a b da função aqui, ax dx, certo? Tá claro? Então, aqui, voltando aqui no slide. Isso aqui está representando a área dessa função aqui, tá? Que eu peguei aqui, substituí um valor e está representando a área. Agora, vamos relembrar que é essa função f de x0y. F de xy é uma função de duas variáveis, portanto, o gráfico dela é uma superfície, tá? Seria isso aqui, ó. Tenho f de xy, o gráfico é uma superfície. Na hora que eu pego uma função de duas variáveis e fixo f de xy, gráfico é uma superfície. Na hora que eu pego o x, um valor fixo aqui, o que a gente está fazendo, gente? Fazendo aquela secção, né, da superfície com o plano. Toda aula eu falo dessa secção, certo? Então, a gente está pegando, na hora que está pegando um valor fixo para o a0, eu peguei essa função aqui, onde é que estava a função? E fixei um valor aqui, fiquei com isso aqui, f de x0, y0, tá? Aí eu fico com aquela curva que está no plano, x igual a x0. Então, isso aqui a gente está calculando, isso aqui que eu perguntei para vocês, o que isso aqui representa? Ele está representando a área, tá? Dessa secção aqui, tá? Formada pela curva. Tá, gente? Tá claro ou não? Entenderam o que eu estou falando? Eu tenho uma função de duas variáveis. Peguei o x, fixei. Quer dizer, a superfície foi seccionada com o plano. Ficou isso aqui. Isso aqui é uma curva. Agora, eu vou lá no plano enxergar, eu tenho essa situação aqui. Esta aqui é o gráfico da curva da função f de x0, y. Tá? Então,
na hora que eu estou calculando aquele A de x0, isso aqui, ó, para um valor fixo aqui, eu estou calculando a área, tá? Daquela que está abaixo da curva, acima do eixo do x e entre o limite de integração. Vou ver aqui na figura. Aqui, ó, eu tenho a superfície, aí eu pego, fixo um valor para o x igual a x0, é a secção aqui, tá? E aí essa secção vai dar origem a uma curva. Neste momento agora, quando a gente está calculando o A0, a gente está calculando a área. Deixa eu colocar aqui os limites. E está num limite, um intervalo de integração, estou simplesmente calculando a área dessa figura que está abaixo da curva, entre duas retas verticais e acima do eixo do x aqui. Aqui, ó, a gente está calculando essa área que está delimitada aqui por essas curvas, tá? Ou seja, fomos para o caso de uma função de uma variável, tá? Então, ela está representando essa área aí, a derivada parcial, ok? Então, olha só. Voltando, para uma função de duas variáveis, quando a gente deriva parcialmente em relação a y, a gente obtém uma função de x. Essa função de x, para cada valor de x, eu estou calculando a área da secção acima, que está abaixo da curva, e acima do eixo do x, limitada pelas as retas que são o limite de integração. E aí, olha, isso agora era uma função de x e eu posso calcular a integral dessa função, não posso? Não é uma função de uma variável? Aí eu quero calcular a integral desta função de duas variáveis, tá? Para um limite de integração que vai de A a B. Então, a integral que vai de AB de A de x, agora eu só vou substituir aqui, mas quem é o AX? A regra de AX é essa outra integral. Então, isso fica a integral de uma integral, ok? A primeira é isso aqui, a função. Essas duas integrais aqui são chamadas integrais iteradas. Em geral, a gente não omite o cochete e fica só assim. Integral que vai de A a B, da integral que vai de C a B da função. Então, o que é isso? É calcular uma integral de uma integral. Tinha uma função de duas variáveis, calculei parcialmente a integral em relação a y. O que eu obtive foi uma função de x. E agora eu posso calcular novamente a integral dessa função aqui. Isso é uma integral iterada, tá? É a integral da integral. E eu posso ter o mesmo processo aqui, olha, só mudando a ordem de integração. Tenho uma função de duas variáveis. Quando eu integro em relação a x, que é isso aqui, agora eu obtenho uma função de y, só que eu quero calcular a integral agora dessa função de y. Posso fazer isso? Posso, tá? Então, é uma integral do que já era uma integral. Quero calcular agora a integral dessa função. Se eu substituir aqui by pelo que ele representa, que é uma integral, eu fico com essa situação aqui. Omitindo os cochetes, a gente tem a integral iterada, integral de integral, ok? É muito importante você observar que nestas notações de integral iterada, a gente sempre calcula de dentro para fora, tá, gente? A primeira integral que a gente calcula é a mais interna, aí você observa em relação aqui variável, e o limite de integração se refere ao valor do y. Calculado isso, a gente vai para a segunda integral, que é a integral mais externa, a variável de integração indicada aqui, tá? Neste caso aqui, olha, qual é a primeira integral que eu vou fazer? É a mais interna e ela é em relação a x, tá? O limite de integração vai de A a B e a integral mais externa, a segunda que eu vou integrar, é em relação à variável y. Então, são as integrais iteradas. Eu vou calcular uma integral de uma integral.
Mas não tem nenhuma dificuldade nisso aí. Por exemplo, quero calcular a integral de menos 1 a 1 da integral de menos 1 a 1 de 3y ao quadrado menos x quadrado mais 2 dy dx. Por onde começamos o processo? Pela integral mais interna, tá? Então, simplesmente, um passo de cada vez. Primeiro, eu vou integrar a integral mais interna, tá? Que vai daqui até aqui. E é uma integral parcial, então eu quero calcular a integral parcial dessa função. A variável aqui é a variável y. Então, primeiro eu vou calcular a integral, que vai de menos 1 a 1, de 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2 dy. Tá? É aquilo que a gente acabou de falar e foi o que a gente acabou de calcular aqui, que deu 6 menos 2x ao quadrado, tá? Então, a gente já fez esse cálculozinho aqui. O resultado dessa daqui dá 6 menos 2x ao quadrado. Tá? Então, este resultado agora eu trago para cá para calcular a segunda integral. Agora, essa segunda aqui eu vou integrar de menos 1 a 1. O que eu obtive aqui é 6 menos 2x ao quadrado. 6 menos 2x ao quadrado. Agora, a variável de integração é a variável x, tá? E ela já é uma função só em x agora, tá? Agora é uma integral de uma função de uma variável. Que primeiro eu tenho que encontrar uma primitiva, já que é uma integral definida. Primeiro eu vou encontrar uma primitiva, a integral da soma, a soma das integrais. Aí vai ficar a integral de 6, que eu estou integrando. Deixa eu escrever aqui, integral de 6 dx, menos, colocar aqui a constante para fora, integral de x ao quadrado dx. Tá? Integral de 6 vai ficar 6x, menos, duas vezes, aqui vai ficar x ao cubo, sobre 3. Tá? E aí eu vou aplicar agora um limite de integração que vai de menos 1 a 1. Ok? E aí é só substituir aqui, vai ficar 6 menos, é 1, né? 2/3, menos, aí menos 1 vai ficar menos 6. Aqui vai ficar menos 1 ao cubo, né? A gente vai ficar negativo, como aqui vai ficar mais de 2/3. Vai ficar 6, vai ficar 12. E aqui vai ficar menos, né? Menos 4/3. E vai ficar 36 menos 4. 32/3. Tá? Agora dá um número no final, que a gente calculou, o resultado disso aí vai ser um número. Ok? Tranquilo, né? A gente pode colocar umas dessas na próxima avaliação. Então, lembrados que já está chegando, né? Nossa terceira avaliação. Em breve a gente vai entregar a segunda, gente. Acredito que na próxima sexta-feira a gente entrega, não nessa, tá? Vamos fazer um esforço concentrado para corrigir. Tranquilo, gente? Ok. Agora eu quero calcular, vou mudar aqui mesmo, tá? Quero inverter aqui a ordem de integração agora. Aqui era em relação a y, em relação a x. Agora eu quero calcular em relação dx dy, tá? Como eram os mesmos limites de integração, então não preciso eu alterar aqui. E agora, o que a gente tem que fazer?
é o mesmo processo, certo? Inicio calculando, primeiro, a integral mais interna. No caso agora, essa integral aqui, aí a gente não tem ela pronta, né? Ali, vamos ter que calcular. Então, a integral mais interna agora, eu vou calcular a integral que vai de menos 1 a 1, de 3y ao quadrado menos x quadrado mais 2. Vou calcular essa integral em relação a x agora, tá? Então, primeiro eu vou achar uma primitiva dessa função aqui. 3y ao quadrado mais 2. Gente, eu vou juntar este com este aqui. Ele é uma constante em relação a x, né? Aí, na hora que eu calcular a integral assim, ó, dx, então vai ficar isso multiplicado por um x. Eu já vou colocar aqui. Tá? Calculando a primeira. E a outra parcela é x ao quadrado. Então, vai ficar menos x ao cubo sobre 3. Tá? Estou calculando em relação a x. E aí, então, eu vou agora aplicar limite de integração que vai de menos 1 a 1. Ok? Tá ou não? Estão assim... E, então, a gente vai substituir aqui. O x está valendo 1. Então, vai ficar 3y ao quadrado mais 2. Está multiplicando 1, que é a primeira parcela, menos 1/3. E menos, eu vou substituir aqui, vai ficar 3y ao quadrado mais 2, que vai multiplicar menos 1. Menos, aqui vai ficar menos 1/3, né, gente? E aqui, olha, eu vou ter menos, com menos vai ficar mais, então eu vou ter 2 vezes isso aqui. 3y ao quadrado mais 2, tá? Essa parcela que está somando com esta. E aqui vai ficar menos, com menos vai ficar mais. Com menos daqui vai ficar menos 2/3. Vão acompanhando aí para ver se não tá errado. Que vai ficar 6y ao quadrado. E aqui vai ficar 4. Mais 4 menos 2/3. E vai ficar 6y ao quadrado. 12 menos 2 vai 10/3. Então, na primeira integral, a gente obtém esta aí, que é uma função de y. E agora, vamos calcular esta integral, a integral dessa função em relação a y. Então, o 2 eu vou calcular agora a integral, que vai de menos 1 a 1, da função que eu obtive aqui. 6y ao quadrado mais 10/3 em relação a y. Ok? Aí vai ficar 6y ao cubo, integrando em relação a y, sobre 3, mais 10/3 de y. Tá? E a gente vai aplicar agora nos limites aqui, de menos 1 a 1. Aqui vai ficar 2, né? 2y. Vai ficar 2y ao cubo. Vai ficar 1. Mais 10/3. Menos... Quando substituir menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 ao cubo. Menos 10/3. Mais 10 vezes menos 1. Aqui vai ficar menos, com menos vai ficar mais, 2 mais 2 vai ficar 4. E aqui vai ficar menos, com menos vai ficar mais, as 20/3. Aí, 3 vezes 4, 12, com 20, 32/3, certo? Obtivemos o mesmo valor, tá? Mudando uma ordem e na outra, mudando a ordem de integração.
E agora, vamos calcular essa daí? Em relação à integral iterada. Quero calcular em relação... Primeiro, em relação a y, de 0 a π sobre 4, x secante ao quadrado de y dy dx. Então, a integral mais interna, né, resolvemos a integral mais interna, que é em relação a y. Integral que vai de 0 a π sobre 4, de x secante ao quadrado de y dy, tá? Que é esta aqui que nós já resolvemos, que deu x, certo? Então, essa primeira a gente já deu pronta, que o resultado dela deu simplesmente x. Tá? E agora, então, a gente vai aplicar a integral de fora, né, nesta aqui que a gente resolveu, que deu x. Então, calcular a integral que vai de 0 a 2 de x dx, tá? E aí vai ficar x ao quadrado sobre 2, que estamos calculando no limite de 0 a 2. Que vai ficar 4 dividido por 2, 2 ao quadrado sobre 2 menos... E vai ficar 4 dividido por 2 dá 2, tá? Agora a gente obtém um valor numérico. E invertendo a ordem de integração, queremos calcular agora, primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, agora... Gente, é muito importante que você observar, eu vou inverter a ordem de integração, não é só trocar aqui, tá? Eu tenho que observar os limites de integração aqui. Aqui, ó, porque no exemplo anterior eles coincidiam, né? Não vou só trocar aqui, tenho que observar que este aqui se refere ao y. Estou falando, não é só trocar aqui e manter o limite de integração, tá? Tem que observar que... Agora, a de fora vai ser em relação a y, mas quais são os limites de integração de y aqui? Vai de 0 a π sobre 4. E a de dentro vai ser em relação a x, e o limite de integração no x é de 0 a 2. E a integral, aqui é em relação a x, x secante ao quadrado de y. Então, primeiro vamos calcular essa integral que vai de 0 a 2 de x secante ao quadrado de y em relação a x. Quando eu derivar em relação a x, isso aqui é constante, então vai ficar secante ao quadrado de y, repete a constante. Derivando em relação, vai ficar x quadrado sobre 2, e a gente vai aplicar nesse limite aqui de integração, em que o x... vai ser substituído por 2 e por 0. Quando eu substituir... Eu vou repetir, então, essa constante aqui, né? E vou fazer só a diferença aqui. Quando eu substituir, vai ficar 4 por 2 menos, substituindo aqui 0 por 2, que vai dar o 2 secante ao quadrado de y. Tá? E agora, a segunda integral, então, eu vou calcular, tá, no resultado que foi obtido aqui. Integral que vai de 0 a π sobre 4, de 2 vezes secante ao quadrado de y dy. Calculando a primitiva, é a constante. Integral de secante ao quadrado de y vai dar tangente. Tangente de y, que a gente vai aplicar nos limites de integração de 0 a π sobre 4. Tá? E vai ficar 2, e tangente de π sobre 4, menos tangente de 0, que vai ficar 2 vezes 1, vai ficar o 2. Tá? Observa também que mudamos a ordem de integração aqui.
obtivemos o mesmo resultado nos dois casos. Será que isso vale sempre ou foi mera coincidência? Ou eu escolhi os exemplos convenientes? O que será que a função tem que ter para isso aí valer? Aí eu vou deixar esse exemplo aqui, daqui a pouco a gente faz, tá? Então, gente, olha só, tem um teorema que garante quando, né? Isso não vai ser verdade sempre, mas se a função for contínua, tá? Aí a gente tem... Lembra que para as funções contínuas, quando as derivadas parciais de segunda ordem existem, são funções contínuas, as derivadas parciais mistas também coincidem, tá? E se a função for contínua no intervalo que a gente está integrando, né? E aí vale, tá? Você muda a ordem de integração, o resultado é o mesmo. Então, independente da ordem de integração, vai ser o mesmo resultado. Então, tem um teorema, daqui a pouco a gente vai enunciar esse teorema por completo. Se uma função é contínua num retângulo, lembra do retângulo? O x vai estar entre A e B, o y está entre C e D. Então, as integrais iteradas, primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou primeiro em relação a y, depois em relação a x, dão o mesmo resultado, tá? Então, tanto faz a ordem de integração. Ok. Falamos de integral iterada e agora a gente quer passar para a integral dupla. Então, assim como a gente fez a análise do cálculo da área, a gente vai fazer agora do cálculo do volume. Suponha que eu tenho uma função de duas variáveis. Ela é positiva em uma área do domínio dela que é um retângulo. Eu vou considerar isso aqui um retângulo. Então, no eixo do x, domínio dessa função, nós estamos olhando aqui definida num retângulo, tá, gente? O eixo do x vai estar entre A e B, o eixo do y está no intervalo aqui de C a D. Isso aqui é o domínio da função. Então, a gente está olhando aqui, tá? Só para pontos aqui nesse domínio. E aí é uma superfície, então isso aqui é o que está lá na base, no plano XY, tá? E aqui em cima eu tenho o gráfico da função. E aí a gente quer calcular o volume da região do espaço formado por todos os pontos do R3 para os quais o x e o y do domínio está no retângulo, tá? E a parte que fica abaixo do gráfico da função. Vou tentar aqui fazer como não consigo desenhar. Então, só para fechar aqui, tá, gente? Então, olha só, o x e o y pertencem ao retângulo e o z, ele está acima do plano xy e está abaixo da superfície, que é o gráfico da função. E o objetivo é calcular o volume desse sólido. Então, olha, a gente tem a superfície aqui. Agora, a gente vai pegar na base, tá? Não vou pegar o domínio todo, vou pegar apenas um retângulo lá na base. E aí agora eu vou olhar então a imagem da função apenas que está acima desse retângulo aqui. Seria só essa parte aqui da superfície, tá? Então agora eu vou esquecer o resto aqui. Agora imagina que você tem um sólido que é formado por essa região aqui do espaço, acima do retângulo e abaixo dessa parte aqui da superfície, tá? Então, isso seria essa região aqui. A gente quer calcular o volume desse sólido aí. Qual é a ideia? É a mesma que se usou para a área, tá? A gente só sabe calcular volume de caixas retangulares, né? De paralelepípedo, é ótimo. A hora da base vezes a altura está resolvido. Então, a ideia é a mesma que matemáticos fizeram, é as mesmas. Olha, a gente, lembra que para a área a gente pegou o eixo, né, no x e dividiu em pedacinhos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. No eixo do x divide em pedaços, no eixo do y divide em pedaços. Então, vamos dividir este retângulo que está aqui embaixo, tá, em subretângulos. Fazer isso aqui, ó. A gente vai nesse retângulo aqui e vai dividir ele em pedaços pequenos. Deixa eu tirar aqui a superfície. Então, o retângulo, que era o retângulo R, aí a gente pega aqui no eixo do x, divide em pedaços de mesmo tamanho, divide no eixo do y e a gente fica agora com
uma quantidade aqui, dividi em 5 aqui, 6 aqui, estou com 30 retângulos pequenos. Em cada um desses retângulos, você pega um ponto arbitrário e aí calcula a imagem desse ponto pela função. Aí essa imagem vai cair lá na superfície. E aí você forma vários blocos. Calcula o volume desses blocos, porque eu sei calcular que são volumes de paralelepípedos. E aí soma esses volumes, análogo ao que você fez para o cálculo da área. Então, vamos lá ver qual é a estratégia. Então, é o mesmo, você vai no eixo do x, que está de A a B, e divide em n subintervalos, todos de mesmo comprimento. Então, qual vai ser o comprimento? Vou chamar de ΔX. É o ponto final menos o ponto inicial dividido pelo número de intervalos que eu vou fazer, m. Faz a mesma coisa no eixo do y, tá? Então, pega esse pedacinho aqui, divide em m pedaços. Pego esse pedaço aqui, divide em n pedaços. Cada comprimento desse aqui vai valer o tamanho todo, que é b menos a, dividido pelo número de pedacinhos, que eu vou chamar de m. Aqui eu divido, cada pedacinho aqui vou chamar de ΔY, quanto ele vale? O tamanho todo, que é d menos c, dividido pelo número, vou dividir em n pedaços, certo? Aí a gente ficou com vários retângulos aqui. Cada pedaço desse aqui vale ΔX vezes ΔY. Quanto vale essa área aqui? A área desse retângulo aqui? Largura vezes comprimento, certo, gente? ΔX vezes ΔY. Todos eles têm o mesmo comprimento, tá? Para eu calcular o volume do paralelepípedo, já tem a área da base, só fazer a altura. E a altura vai ser a imagem do ponto que eu escolhi aqui pela função f, tá? Então, cada uma da área desses retângulos aqui, tá? Vai ser o que eu estou chamando área de RJ. Cada retângulo, para cada I, para cada J, eu tenho um retângulozinho, tá, gente? ΔX sobre ΔY. E aí a gente forma vários retângulos, m vezes n. Aqui eu peguei m, aqui peguei n, então m vezes n retângulos, e calculo o volume desses retângulos. Quem vai ser o volume? Área da base vezes a altura, tá? E aí a gente soma esses volumes todos aqui. Vai ser uma soma dupla, porque eu faço aqui o i, vou chamar de i, vai de 1 até m. E aqui eu tenho um outro índice, um j, que vai de 1 até n, tá? Então, eu estou com uma soma dupla aqui. E aí, a soma do volume desses paralelepípedos, ela vai ser uma aproximação para a área do volume, ok? E aí, a gente tem uma soma análoga à que foi feita para a área, só que aqui a gente está calculando volume de caixa retangular, tá? O que se observa? Que à medida que você vai aumentando o m, você vai diminuindo esse comprimento aqui, tá? Então, é aquela mesma imagem lá da área. O volume dos paralelepípedos vão se aproximando do volume do sólido que a gente está querendo, tá? Então, a gente define que o volume do sólido é essa soma do volume dos paralelepípedos, tá? E aí, olha só, então, vai ser o limite quando tanto m quanto n tende para o infinito da soma do volume dos paralelepípedos. Então, a estratégia é análoga. Tá, gente? Tá claro que as notações elas ficam complicadas, é um monte de índice, não sei o quê, mas o que a gente está fazendo aí? Formando um bocado de caixa retangular e calculando o volume, que é super simples, área da base vezes a altura. Cada altura é a imagem da função, então vai cair lá na superfície. E a gente soma isso, tá? À medida que você toma o m muito grande, isso aqui vai ficando muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, os paralelepípedos começam a tender assim para uma reta, né? E aí a gente tem uma soma agora, como antes é também uma soma de rima, só que agora é uma soma dupla, tem dois índices. Um para o eixo do x, um para o eixo do y, tá? E aí a gente define a integral dupla da função como sendo o limite da soma de rima, tá?
que é o limite de volume de paralelepípedos. E você vê, a analogia é direta com o que foi feito. A gente só está acrescentando uma dimensão a mais. Ok? Então, surge a integral dupla. Olha a notação para a integral dupla. Então, tem dois integrais aqui. Agora, bem aqui, a gente está colocando o R. O que é que esse R indica? O retângulo em cima do qual se está calculando o volume. Então, a princípio, a gente está calculando o volume, onde a base é um retângulo. Mas já já a gente vai mudar isso para uma superfície qualquer, né? A gente sempre começa do mais fácil para chegar no mais difícil, tá? Como essa integral ela é definida a partir de um volume, perdão, um volume não, de um limite, pode ser que o limite exista ou não, e se, quando esse limite existe, a gente diz que a função é integrável, tá? Se o limite não existe, ela não é integrável. O que vocês acham que a função tem que ter para ela ser integrável? O que garante que ela é integrável? Quando a gente tem uma função bacana, diz essa daí, ela vai ser integrável. O limite vai existir. Se ela for uma função contínua, na área, né, que a gente está calculando, está garantido que esse limite existe, tá? Então, tem um teorema que prova que se a função é contínua no retângulo, então ela é integrável naquele retângulo, tá? E aí, se define... é definição, gente. Então, o volume daquele sólido que a gente descreveu, ele é dado pela integral dupla da função no retângulo, tá? E aí, como é que eu vou ter que fazer, então, para calcular o volume de uma superfície, como a gente descreveu? Está acima do plano, tá? Acima do retângulo, e abaixo da superfície, tá? Vai do retângulo até a superfície. O que eu tenho que fazer para calcular esse volume? Eu vou ter que calcular o limite da soma dupla de Riemann, certo? E aí já vem de novo o limite, né? Mas vai ter alguma coisa análoga ao teorema fundamental do cálculo que vai salvar a gente e dizer, olha, não precisa, você tem que calcular o limite, tá? Vamos recordar aqui um pouco do que a gente viu para o cálculo. Cálculo 1, gente. Lembra que vocês calcularam limite de volume em cálculo 1. Volume de sólido, embora estivesse usando função de uma só variável, né? Mas a gente podia calcular. Qual é a ideia? Você calcular o volume por seções transversais. Então, tem o resultado do cálculo 1 que diz o seguinte. Se você tiver um sólido e quer calcular o volume do sólido, supor que o sólido está bem aqui, ó. Agora, como é que eu vou desenhar aqui um... Não necessariamente tem que ser uma coisa assim, bem arrumada, né? Tá? Aí ele diz que no eixo do x, esse sólido está no intervalo aqui, que vai de A a B aqui. Tá? Então, ele diz assim, que você pode pegar esse sólido e seccionar, cortar em pedaços aqui. Como se eu tivesse um queijo e fosse fatiar esse queijo. E aí ele diz, aí você calcula o volume, na hora que eu faço isso, tá? Eu fico com cilindros aqui, que eu tenho como calcular o volume desse cilindro. Então, não é claro que se eu calcular este volume, mais este, e somar, eu não vou obter o volume, tá? É exatamente isso que a gente usa para calcular volume usando função de uma só variável, né? E aí, assim, mas aí como é que eu calculo o volume de cada secção dessa, de cada fatia? Gente, agora eu tenho... como é que eu vou desenhar isso aqui para vocês? Peguei aqui, tá? Tinha aqui uma... Eu não sei desenhar, a não ser Na hora que eu fatiei, fiquei com isso aqui, tá? Então, ele dizia, você vai calcular o volume desse sólido aqui. E como é que você calcula o volume desse sólido? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, ele diz, calcula essa área aqui. Então, aqui eu enxergo como a base, e aqui a altura, que é o ΔX, tá? Então, simplesmente, e essa área, como é que eu calculo? Usando a integral, tá? Então, olha só, eu vou usar, vamos ler aqui o slide, vamos ler para recordar direito o que eu estou dizendo, olha. Se você tem um sólido, e esse sólido se dispõe no intervalo AB, para cada x que você pega, a área da seção transversal é calculada por AX, tá? É isso que eu estou dizendo aqui.
secciono, e cada pedaço tem uma área aqui. Essa área eu estou chamando de AX. Então, ele diz que o volume do sólido é a integral que vai de A a B dessas áreas aqui, tá? Na verdade, ele está calculando o volume dos cilindros. Aí, a gente vem aqui para o caso que a gente já tem aqui. Olha, volto para a função de duas variáveis reais. É um sólido, tá? Então, se eu usar este resultado aqui, por seção transversal, isso aqui vai ser o sólido. Olha, o X aqui está entre A e B. Então, no eixo do X, o meu sólido está nesse intervalo. Pelo método das seções transversais, esse volume é dado pela integral que vai de AB de AX, tá? Mas lembra do AX do início da aula? Eu falei o que era esse AX aqui? Que ele era exatamente a área daquela seção transversal, quando a gente pegava isso aqui. Eu tenho esse exemplo. Se eu colocar aqui um fixado, a integral aqui que vai de um CAD de f de x0. Falei, isso aqui é exatamente a área da seção transversal, tá? Então, aqui no caso, esse AX, ele vai ser a área da seção transversal, que é a integral que vai de CAD de f de x dy, aquilo que a gente viu no início da aula, gente. Então, olha só. Vamos revisar aqui o conceito que a gente está dizendo. Eu estou calculando o volume desse sólido, que no eixo do x está no intervalo que vai de A a B, usando o método das seções transversais. O método das seções transversais me diz que você pega a integral da área, tá? Só que no caso de função de duas variáveis, essa área aqui, ela é calculada fazendo aquela secção e calculando a integral que vai de um CAD da função em relação a y, né? Secciono no eixo do x. Então, eu simplesmente vou substituir a integral que vai de A a B disto aqui, mas isto aqui é a integral que vai de CAD de f de xy dy com a que estava lá dx. E aí, então, eu tenho que o volume do sólido pode ser calculado por uma integral iterada, certo? O volume do sólido. Por outro lado, por definição, o volume do sólido ele é a integral dupla, tá? Então, por identidade, o volume do sólido pode ser calculado por uma integral iterada e o volume do sólido é também a integral dupla, por definição. Moral da história. O que eu posso concluir daí? Não é o mesmo, o volume que está em cima não é o mesmo que está embaixo? Portanto, eu tenho a identidade, a integral dupla, ela é igual à integral iterada, certo? São duas definições diferentes. A integral dupla, tá? Ela vem daquele cálculo de volume, e a integral iterada, mas você calcula a integral de integral, tá? Mas no final se conclui que as duas coisas são iguais. Portanto, como calcular uma integral iterada sem ter que calcular aquele limite da soma dupla de Riemann? Por meio de integrais iteradas, tá? E que se a função for contínua, independe da ordem que eu escolher para calcular essa integral iterada. Ok? Então, se a função é contínua, vamos juntar agora esse teorema conhecido como teorema de Fubini. Uma função contínua no retângulo, então a integral dupla, ela é a integral iterada. E a ordem é irrelevante, tá? Em qualquer ordem que você calcular, vai dar o mesmo resultado. Para fechar, porque a gente já está para ir embora, mas tem tempo, eu quero calcular o volume desse sólido aí. Volume do sólido que se encontra abaixo do paraboloide hiperbólico e acima desse retângulo aí. Então, o paraboloide tem a equação 3y² menos x² mais 2. A gente quer apenas a parte
que está acima do retângulo, menos 1, 1. Ou seja, o x está compreendido entre menos 1 e 1. O y está entre menos 1 e 1. Então, a gente quer olhar apenas o sólido que vai ser formado, tá? No retângulo. Está aqui, o x vai de menos 1 a 1. E o y vai de menos 1 a 1. Então, tem esse retângulo aqui. E aí, a gente quer formar, tá? Calcular o volume do sólido que está acima desse retângulo e abaixo da superfície, tá? Do gráfico dessa superfície. Deixa eu ver se tem ali se tem aqui o gráfico da função. X quadrado, tá. Gente, olha aqui o gráfico, tá? Da superfície. Mas aí a gente quer restringir o retângulo. Só o x está entre menos 1 e 1. Então, é só essa parte, vamos tirar aqui, tá? Acima do retângulo, está lá o retângulo, tá? A parte do sólido que está acima do retângulo. Então, é a região do espaço que está acima do retângulo e abaixo dessa partezinha aqui da superfície, tá? A gente quer calcular isso aí. Vai formar um sólido. Que volume tem esse sólido? O volume, ele é dado, por definição, o volume do retângulo R, ele vai ser a integral dupla da função, aqui, porque a gente está calculando agora numa área, tá? Essa notação para integral dupla. E aí a gente tem que identificar, mas qual é a função que a gente está integrando, tá? Então, esse aqui é a equação do sólido, Z, tá? Qualquer Z vai ser expresso por essa equação aqui. Então, a gente vai considerar a função f de xy, o Z, que é o f de xy, que é 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. Então, é simplesmente calcular a integral, tá? Pelo teorema de Fubini, essa integral dupla, ela é a integral iterada. O x, vou colocar aqui o x primeiro, vai de menos 1 a 1. O y vai de menos 1 a 1. Qual é a função que a gente está calculando? Esta daqui. 3y ao quadrado menos x quadrado mais 2. Primeiro eu coloquei em relação a... Aqui tanto faz, né? São os mesmos limites de integração, tá? Então, o volume desse sólido é dado pelo cálculo da integral dupla. E essa integral dupla é calculada pela integral iterada. E já fizemos essa integral na aula de hoje, que deu quanto? 33 sobre 3 unidades de volume, né? 33 foi? 32. 32 sobre 3, tá? Unidades de volume, ok? Ainda tem 3 segundos, portanto, ainda dá tempo de fazer mais um. Até porque a gente já calculou a integral, então é só quer determinar o sólido delimitado por essa superfície aqui. Vou ver aqui o slide rapidinho. A equação da superfície e pelos planos. Então, agora ele colocou os planos aqui. Z igual a 0. Z igual a 0 é quem, gente? Plano XY, tá? Então, está dizendo que está acima do plano XY. X igual a 0, XY igual a 0. X igual a 2, Y igual a π sobre 4. Então, o Z é x secante ao quadrado de y, é o gráfico da superfície. Na hora que ele está dizendo que o Z é igual a 0, então ele está limitado pelo xy. O x, limitados pelo plano x igual a 0 e x igual a 2. Então, o x vai estar nesse limite aqui. O y igual a 0, y igual a π sobre 4.
Porque aí ele está colocando o plano, né? A gente está dizendo que tem um plano x igual a 2 aqui, um plano x igual a 0, x igual a 2. Então, vai estar aqui nessa região. Portanto, por isso eu coloquei x vai de 0 a 2. Tenho no eixo do y, dois planos, que vai de 0 a π sobre 4. Então, o y está nessa região. Z igual a 0 aqui embaixo e acima a superfície, tá? Portanto, o volume do sólido vai ser dado pela integral dupla. A região R, que seria essa região aqui, que vai de 0 a 2, de 0 a π sobre 4, da função x secante ao quadrado de y dA, tá? Só que essa integral dupla, pelo teorema de Fubini, isso aqui é função contínua, né, gente? Produto de contínua, ela é a integral iterada. E aí você escolhe qual é a ordem de integração que quer. Vou colocar de 0 a 2. Primeiro, estou colocando x de 0 a π sobre 4. X secante ao quadrado de y dy. Tá? Já calculamos essa função aí. dy dx. Obrigada, gente. Já calculamos essa integral que deu 2 unidades, parece, né? 2 unidades, tá? O volume desse sólido. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês. E a sexta-feira vai ter monitoria, gente? Vai, né? Sabe me dizer sexta tem monitoria? Não responde. Vai ser confirmado. Até por enquanto parece que é só pela manhã, mas a gente confirma para vocês, tá? Mas até segunda-feira. Bom final de semana.